Olá, amigos. Eu tenho prazer em poder voltar e hoje trazendo um assunto muitíssimo importante. Esse assunto é de um vídeo do pastor Michelson Borges entrevistando o departamental de publicações da Associação Sul-Rio-Grandense, pastor Davi Barbosa. Muito interessante. Eu quero ler aqui um verso da Bíblia que é bem conhecido e familiar de todos nós, mas que está dentro do contexto, antes de colocarmos o vídeo do pastor Michelson Borges. Diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que ele estava admirado de que algumas pessoas que conheceram o evangelho eterno, e como ele disse, o evangelho que foi anunciado aos cristãos de Gálatas, ou da Galácia, era um evangelho que não admite mudança alguma, porque é o evangelho eterno. E o apóstolo Paulo, ele é muito enfático ao dizer, ainda que venha um anjo do céu com outro evangelho, pode ter vindo do céu, mas não é um anjo de Deus, que ele está dizendo. Não é uma mensagem de Deus. Ainda que e Paulo está dizendo, amanhã eu posso até apostatar, eu posso mudar de ideia e trazer alguma coisa diferente daquilo que eu já anunciei a vocês. Ele diz, seja anátema. E a palavra anátema quer dizer, seja excluído, seja rejeitado, não merece crédito porque é maldição. Vamos ver então o vídeo do pastor Michelson Borges. E se você quiser compartilhar, está aqui o link original. Abaixo, nas descrições, você pode então ver diretamente esse vídeo preparado com muito carinho, com muita precisão pelo pastor Michelson Borges. Muito obrigado. Olá, tudo bem com você? Hoje eu tenho a alegria de receber aqui no canal o pastor Davi Barbosa. Eu vou passar aqui rapidamente alguns dados biográficos dele, antes de nós começarmos a conversa, e você vai perceber que é um assunto bastante importante, na verdade uma advertência, e eu sugiro que você fique até o fim para acompanhar essa nossa conversa aqui, tá bom? O pastor Davi Barbosa é líder de publicações e Espírito e Profecia, lá na Associação Sul-Rio-Grandense, que fica em Porto Alegre. Ele é formado em Teologia pela Universidade Adventista del Plata, na Argentina, e dedica a vida à missão e ao Ministério da Colportagem, dedicou a vida, né, ao Ministério da Colportagem, ajudando a levar a mensagem da esperança e fé por meio da literatura cristã e do estudo das profecias, e continua envolvido com esse sagrado Ministério das Publicações. O pastor Davi é casado com a doutora Priscila Barbosa, pai de 5 filhos, e ele diz que, me contou, que ele encontra na família e no seu chamado pastoral a força e a inspiração para servir com amor e dedicação. Você pode perceber, então, que não é só um pastor que eu chamei aqui por estar preparado com relação ao assunto que vai tratar, mas também porque é um homem de Deus, alguém que tem se dedicado à causa de Deus e que está preocupado com um assunto muito sério e que, portanto, é alguém à altura, do desafio aqui para tratar desse tema importante. Pastor Davi, antes de nós anunciarmos aqui o tema, além do que já está no título do vídeo, a sua saudação aqui para os nossos amigos do canal. Uma boa noite a todos. Obrigado pelo privilégio de podermos estudar, esclarecer, fazer
um breve estudo sobre um assunto muito pertinente, que é um assunto histórico, que eu acho de profunda relevância para a igreja. Pastor, talvez alguém já esteja se perguntando, davidianos, o que é isso, né? Vem de Davi, que história é essa? Eu quero já anunciar aqui, vai que eu esqueça, né? Divulgar aqui, na verdade, indicar, recomendar, com ênfase, um livro que foi impresso pela Norte Teológico, que é a editora universitária do SALT, lá da FAAMA, nossa Faculdade de Teologia, lá próxima de Belém, no Pará. Então aqui está, O Fator Davidiano no Adventismo. Pastor, esse livro aqui é bom, vale a pena os nossos amigos terem para se aprofundar um pouco mais no assunto do qual vamos tratar aqui? Excelente leitura. Pastor Victor Figueiredo, de Monte Morelos, é um pastor que dedicou tempo para essa investigação. Tivemos boas conversas sobre esse assunto. Em algum momento pudemos esclarecer algumas ideias, desde o início do interesse de estar entendendo mais sobre o assunto, para poder conhecer, para poder saber do que de fato se trata. E é um livro excelente, faz boas analogias, ele imergiu no universo do davidianismo, conheceu comunidade, se aprofundou e foi buscar na fonte para poder trazer essa literatura que é sensacional. É um ótimo livro. Então já fica aqui a indicação de leitura para você se aprofundar, caso queira, no assunto sobre o qual vamos conversar aqui nesse nosso vídeo. E também já vou deixar aqui a indicação de um outro vídeo que já está no meu canal faz algum tempo, que é o vídeo Vara do Pastor. Tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link deste outro vídeo que já está no meu canal há algum tempo, e vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link para que você possa adquirir o livro lá da FAAMA, tá bom? O Fator Davidiano. Pastor, então vamos lá, né? Vamos ao assunto. E já aproveito para pedir que os amigos aí se inscrevam no canal, acione o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, compartilhem esse conteúdo aqui com pessoas que talvez tenham dúvidas sobre o assunto, pessoas que talvez estejam envolvidas já com esse assunto, para que elas possam, com o poder do Espírito Santo, reconsiderar, analisar, pensar no caminho arriscado, perigoso que estão trilhando aí, né? E antes de nós começarmos então a conversa, essa nossa entrevista, eu quero convidar você que está aqui conosco a fazermos uma oração, pedindo que o Espírito Santo esteja conosco, esteja com você também que está do outro lado da tela, e que ele abra o nosso entendimento, abra o nosso coração e nos faça ver as coisas como Deus quer que nós as vejamos. Vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que nos dás de estudar um assunto tão importante e que tem preocupado pessoas, especialmente pastores, que se preocupam de fato com o rebanho. Ajuda-nos em nossa conversa aqui, especialmente o pastor Davi, ilumina os pensamentos dele, que ele fale motivado, iluminado pelo teu Santo Espírito, Senhor. Abençoa esses amigos, essa pessoa que está nos acompanhando esta gravação, que ela seja também tomada pelo teu Santo Espírito, que ela tenha também seus pensamentos, o seu coração abertos pelo poder que vem do alto e entenda tudo aquilo que vai ser tratado e a relevância desse assunto aqui também, Senhor. Enche-nos com o teu poder, com a tua humildade também, Senhor, e que nós realmente falemos aqui com não só propriedade, mas com amor pelas pessoas. Nós oramos e te agradecemos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor Davi, davidianos não tem nada a ver com você, né? Davidianos. Vamos começar aí pelo seguinte. Como começou esse movimento davidiano? De onde veio esse movimento? Quem sabe traçar assim um pouco da história, né? Para a gente já se situar no assunto aí. Tentando fazer um resumo, é um movimento que em 1929 ele começa com um líder que começa a ter uma percepção muito individual sobre interpretações e reinterpretações do que nós adventistas acreditamos através do dom de profecia. Por exemplo, o Vitor Rutef, ele começa a pegar alguns pontos que nós já tínhamos como revelado e começa a fazer novas interpretações, ali na região de Waco, no Texas, ali, chamado de Monte Carmelo. E em 1930, esse movimento começa a tomar um corpo quando Vitor, ele era um imigrante búlgaro, ele começa a escrever e a trazer para a igreja um livro publicado que era em português, A Vara do Pastor.
E nessa vara do pastor, ele vai trazer alguns fundamentos baseados em alguns pontos bíblicos que divergiram da igreja. E eles foram divergentes, a ponto que foi montada uma comissão para avaliar, porque ele se dizia, eu estou dando continuidade ao dom de profecia. Então, nesse aspecto de dar continuidade ao dom de profecia, ele carregava muito uma ideia de que o espírito de profecia e o dom de profecia só poderiam ser interpretados por um profeta. Então, esse ponto que divergiu com a igreja adventista foi a causa dele ter sido expulso da igreja em 1934, aproximadamente. Uma comissão se reuniu, foi avaliado com o corpo doutrinário da igreja e viu que havia uma certa ambiguidade, uma certa divergência entre os temas que ele estava apresentando, principalmente relacionados a alguns capítulos, como Ezequiel, capítulo 9, que foi a introdução, sobre Apocalipse 13, sobre questões sobre ir de pregar o evangelho a toda criatura, já tinha uma outra interpretação, sobre alguns capítulos muito específicos da Bíblia, de doutrinas que nós cremos, onde havia uma divergência tanto na Bíblia quanto no espírito de profecia. E o movimento foi tomando corpo, né, e após ali a morte dele, ele morreu e teve um grupo que mais ou menos foi se dividindo após a morte dele. A sua esposa, Clarence, né, ela já começou uma nova propagação e houve uma certa divisão, e daí em diante eles começaram a fazer um trabalho com uma certa sazonalidade, mas totalmente dividido. O movimento se dividiu e esse movimento se espalhou e foi introduzindo no percurso da história alguns detalhes relacionados justamente a pontos doutrinários contra a igreja adventista. Pastor, conforme eu já disse, aqui no meu canal tem um vídeo, uma espécie de mini documentário sobre esse movimento Vara do Pastor. Mas eu acho que vale a pena, quem sabe, explicar um pouquinho também para os nossos amigos. Explica um pouco melhor assim, quem são os davidianos e o que significa essa Vara do Pastor. A Vara do Pastor foi a primeira inspiração escrita, o primeiro livro escrito por Victor Rutef, onde ele dá algumas interpretações de textos do Espírito de Profecia, mas que ao mesmo tempo tinham uma certa ambiguidade com outros textos. Davidianos, ele vem justamente da referência de Davi. O que eles consideram? É uma crença de que um grupo, de que Deus restauraria um reino davídico literal na terra antes da volta de Jesus no tempo do fim. Que seria restaurado, seria levantado um grupo davídico antes do tempo do fim para poder fazer uma obra no fim dos tempos, que eles se intitulam responsáveis por isso. É uma mensagem de cobrança contra a liderança, é uma mensagem contra uma apostasia na igreja, colocando eles como enviados de Deus específicos contra a igreja adventista corrompida. Então essa mensagem vem desde o passado, e eles carregam essa ideia através dessa literatura, que é um livro, né? Segundo eles chamam de Espírito de Profecia, que seria o livro A Vara do Pastor. É um pastor que dedicou tempo para essa investigação, tivemos boas conversas sobre esse assunto, em algum momento pudemos esclarecer algumas ideias, desde o início do interesse de estar entendendo mais sobre o assunto, para poder conhecer, para poder saber do que de fato se trata. E é um livro excelente, faz boas analogias, ele imergiu no universo do davidianismo, conheceu comunidade, se aprofundou e foi buscar na fonte para poder trazer essa literatura que é sensacional. É um ótimo livro. Então já fica aqui a indicação de leitura para você se aprofundar, caso queira, no assunto sobre o qual vamos conversar aqui nesse nosso vídeo. E também já vou deixar aqui a indicação de um outro vídeo que já está no meu canal faz algum tempo, que é o vídeo Vara do Pastor. Tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link deste outro vídeo que já está em meu canal há algum tempo, e vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link para que você possa adquirir o livro lá da FAAMA, tá bom? O Fator Davidiano. Pastor, então vamos lá, né? Vamos ao assunto. E já aproveito para pedir que os amigos aí se inscrevam no canal, acione o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, compartilhem esse conteúdo aqui com pessoas que talvez tenham dúvidas sobre o assunto, pessoas que talvez estejam envolvidas já com esse assunto, para que elas possam, com o poder do Espírito Santo, reconsiderar, analisar, pensar no caminho arriscado, perigoso que estão
trilhando aí, né? E antes de nós começarmos então a conversa, essa nossa entrevista, eu quero convidar você que está aqui conosco a fazermos uma oração, pedindo que o Espírito Santo esteja conosco, esteja com você também que está do outro lado da tela, e que ele abra o nosso entendimento, abra o nosso coração e nos faça ver as coisas como Deus quer que nós as vejamos. Vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que nos dás de estudar um assunto tão importante e que tem preocupado pessoas, especialmente pastores, que se preocupam de fato com o rebanho. Ajuda-nos em nossa conversa aqui, especialmente o pastor Davi, ilumina os pensamentos dele, que ele fale motivado, iluminado pelo teu Santo Espírito, Senhor. Abençoa esses amigos, essa pessoa que está nos acompanhando esta gravação, que ela seja também tomada pelo teu Santo Espírito, que ela tenha também seus pensamentos, o seu coração abertos pelo poder que vem do alto, e entenda tudo aquilo que vai ser tratado e a relevância desse assunto aqui também, Senhor. Enche-nos com o teu poder, com a tua humildade também, Senhor, e que nós realmente falemos aqui com não só propriedade, mas com amor pelas pessoas. Nós oramos e te agradecemos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor Davi, Davidianos não tem nada a ver com você, né? Davidianos. Vamos começar aí pelo seguinte: como começou esse movimento, o movimento davidiano? De onde veio esse movimento? Quem sabe traçar assim um pouco da história, né? Para a gente já se situar no assunto aí. Tentando fazer um resumo, é um movimento que em 1929 ele começa com um líder que começa a ter uma percepção muito individual sobre interpretações e reinterpretações do que nós adventistas acreditamos através do dom de profecia. Por exemplo, o Vitor Rutef, ele começa a pegar alguns pontos que nós já tínhamos como revelado e começa a fazer novas interpretações, ali na região de Waco, no Texas, ali, chamado de Monte Carmelo. E em 1930, esse movimento começa a tomar um corpo quando o Vitor, ele era um imigrante búlgaro, ele começa a escrever e a trazer para a igreja um livro publicado que era, em português, A Vara do Pastor. E nessa Vara do Pastor, ele vai trazer alguns fundamentos baseados em alguns pontos bíblicos que divergiram da igreja. E eles foram divergentes, a ponto que foi montada uma comissão para avaliar, porque ele se dizia, eu estou dando continuidade ao dom de profecia. Então, nesse aspecto de dar continuidade ao dom de profecia, ele carregava muito uma ideia de que o espírito de profecia e o dom de profecia só poderiam ser interpretados por um profeta. Então, esse ponto que divergiu com a igreja adventista foi a causa dele ter sido expulso da igreja em 1934, aproximadamente. Uma comissão se reuniu, foi avaliado com o corpo doutrinário da igreja e viu que havia uma certa ambiguidade, uma certa divergência entre os temas que ele estava apresentando, principalmente relacionados a alguns capítulos, como Ezequiel, capítulo 9, que foi a introdução, sobre Apocalipse 13, sobre questões sobre ir de pregar o evangelho a toda criatura, já tinha uma outra interpretação, sobre alguns capítulos muito específicos da Bíblia, de doutrinas que nós cremos, onde havia uma divergência tanto na Bíblia quanto no espírito de profecia. E o movimento foi tomando corpo, né, e após ali a morte dele, ele morreu e teve um grupo que mais ou menos foi se dividindo após a morte dele. A sua esposa, Clarence, né, ela já começou uma nova propagação e houve uma certa divisão, e daí em diante eles começaram a fazer um trabalho com uma certa sazonalidade, mas totalmente dividido. O movimento se dividiu, e esse movimento se espalhou e foi introduzindo no percurso da história alguns detalhes relacionados justamente a pontos doutrinários contra a igreja adventista. Pastor, conforme eu já disse, aqui no meu canal tem um vídeo, uma espécie de mini documentário sobre esse movimento Vara do Pastor. Mas eu acho que vale a pena, quem sabe, explicar um pouquinho também para os nossos amigos. Explica um pouco melhor assim, quem são os davidianos e o que significa essa Vara do Pastor. A Vara do Pastor foi a primeira inspiração escrita
o primeiro livro escrito por Victor Rutef, onde ele dá algumas interpretações de textos do Espírito de Profecia, mas que ao mesmo tempo tinham uma certa ambiguidade com outros textos. Davidianos, ele vem justamente da referência de Davi. O que eles consideram? É uma crença de que um grupo, de que Deus restauraria um reino davídico literal na terra antes da volta de Jesus no tempo do fim. Que seria restaurado, seria levantado um grupo davídico antes do tempo do fim para poder fazer uma obra no fim dos tempos, que eles se intitulam responsáveis por isso. É uma mensagem de cobrança contra a liderança, é uma mensagem contra uma apostasia na igreja, colocando eles como enviados de Deus específicos contra a igreja adventista corrompida. Então essa mensagem vem desde o passado, e eles carregam essa ideia através dessa literatura, que é um livro, né? Segundo eles chamam de Espírito de Profecia, que seria o livro A Vara do Pastor, que tem alguns volumes e explica esses assuntos justamente fazendo analogias entre Ellen White e entre textos que o próprio Victor Rutef escreveu. Muito bom, assim, é um esboço geral, né, da história, para contextualizar os nossos amigos, mas eu repito, se você quiser saber mais detalhes históricos, tem esse vídeo aí, na descrição do vídeo aqui o link está, né, que é o Vara do Pastor, tá bom? Mas eu acho que o que nos interessa mais aqui, na verdade, além da parte histórica, é a parte doutrinária mesmo, de crença, né? Então, pastor Davi, qual a diferença entre os davidianos, ou quais diferenças entre os davidianos e os adventistas do sétimo dia? Como é que a gente pode contrastar as duas formas de crer, né, dos adventistas mesmo, e desse movimento aí sectário, dissidente, davidianos? O movimento adventista, ele nasce como um corpo doutrinário, que nós acreditamos que é uma revelação progressiva. O próprio Espírito de Profecia, com o passar do tempo, ele vai trazendo novas luzes relacionadas a determinado assunto, e nós mantivemos esse grupo doutrinário, e como adventistas acreditamos em uma revelação que é progressiva. E o davidiano em si, ele nasce com uma mensagem de cobrança, advertência contra a igreja adventista, que nasce justamente naquele período onde eles trazem alguns pontos doutrinários muito específicos. É um conjunto doutrinário muito específico relacionado à interpretação de textos bíblicos. Então, eles dão uma interpretação muito específica que não tem base no Espírito de Profecia e não tem base na literatura bíblica, baseada na sua própria interpretação. Nós, como adventistas, somos historicistas, acreditamos, usamos a história para entender a Bíblia. O movimento davidiano, ele já tem uma espécie de interpretação baseado no pensamento do profeta. O profeta tem algumas reflexões que, segundo ele, só ele possuía o dom para revelar. E existe uma coisa muito interessante. Eu peguei um parâmetro comparativo que, por exemplo, algumas coisas que Victor Rutef declarou. Ele declarou e ele ensinou que seus escritos estavam isentos de erros. Ellen White nunca declarou infalibilidade dos seus escritos. Eles são, portanto, inerrantes, né? Eles são inerrantes. Por exemplo, Victor Rutef ensinou que ninguém pode interpretar a Bíblia sem a ajuda de um profeta inspirado, em outras palavras. Somente ele, como profeta, poderia interpretar corretamente a Bíblia. E Ellen White fala que seus testemunhos têm a intenção de nos levar de volta à Bíblia, sob a orientação do Espírito Santo, para podermos entender melhor as Escrituras. Outra coisa interessante, ele declarou que havia recebido uma nova luz sobre o reino intermediário, que nem os escritores da Bíblia, nem Ellen White sabiam. E Ellen White fala, ela declarou que não há nenhuma nova luz que já não tenha sido revelada na Bíblia. Um outro detalhe que é interessante para a gente fazer uma comparação. Victor Rutef exorta seus seguidores a evangelizar apenas membros da igreja adventista. Os famosos pescadores de aquário? Exatamente.
Ellen White fala o seguinte, ela incentiva a igreja a ir para fora. Afinal de contas, a palavra igreja. A igreja para fora. E um outro detalhe, ele incentiva seus seguidores a obedecê-lo à custa da desobediência a Cristo, que inclusive está no capítulo 4 de do livro da Fala do Pastor. Seus escritos contradizem os ensinos bíblicos de espírito de profecia. Então, Ellen White fala aqui o seguinte, seus escritos estão em harmonia completa com textos bíblicos. Se você pegar qualquer doutrina que o Espírito de Profecia revelou, o Espírito de Profecia revela, ele tem uma harmonia com a Bíblia. Então, essa acho que é uma grande diferença que nós percebemos, que existe uma forma de fazer teologia totalmente diferente de todas as correntes teológicas que nós conhecemos. Ela não está sujeita à Bíblia, ela está sujeita à interpretação de uma pessoa. Pastor, em termos de doutrinas, assim, especificamente, que doutrinas deles, dos davidianos, que divergem da crença, das doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Quando nós pegamos todo o nosso corpo doutrinário, eles não trabalham basicamente uma afronta direta a todas as doutrinas, mas algumas em específico. Por exemplo, a doutrinas, quando você pega a doutrina de Deus, você pega a doutrina da palavra, você vê que eles trabalham muito minuciosamente essas doutrinas, dando pequenas distorções baseadas na interpretação específica do Vitor. Então, quando nós olhamos para o corpo de doutrinas da igreja, inclusive os davidianos, recentemente agora eu procurei fazer algumas entrevistas, pegar alguns que estavam fazendo essas correntes, porque de fato eles estão criando um corpo muito forte. Você percebe eles declarando que eles são adventistas. E eles não saíram da igreja. A diferença dele é que eles não podem se declarar publicamente que eles são davidianos. Eles se declaram adventistas do sétimo dia, eles andam nas igrejas dos adventistas do sétimo dia, eles dizem que a igreja adventista é verdadeira, mas que eles têm uma missão de evangelizar os sinceros na igreja para o grande movimento final. Então, é algo muito minucioso, porque se nós formos olhar para a interpretação, quando nós olhamos para alguns textos bíblicos específicos, você vai ver que existe uma diferença gritante entre aquilo que eu acredito, que nós, como adventistas, acreditamos segundo a inspiração bíblica, e aquilo que eles creem. Quando nós olhamos para o Apocalipse capítulo 7, quando você vai falar sobre os 144 mil, nós temos uma interpretação, por exemplo, sobre a estátua de Daniel, a pedra que é cortada sem auxílio de mãos, eles têm uma interpretação muito específica. Quando a comissão avaliou, em 1934, foi feito todo um estudo sobre o que ele havia trazido como revelação, porque, afinal de contas, o profeta quer ser provado. E na provação do profeta, vamos experimentar o dom de profecia dele, ele foi reprovado em todos os itens. E principalmente no item de interpretação, porque não havia harmonia entre os textos e os temas que ele decidiu confrontar para dar continuidade no espírito de profecia com aquilo que estava em harmonia com a Bíblia. Pastor, quer dizer então que a igreja deu a oportunidade, como se deve fazer, a Bíblia mesmo nos admoesta nesse sentido, né, João? Provai os espíritos, né? A igreja deu a oportunidade de fazer os testes, como foi feito com Ellen White lá no passado, né? E, biblicamente, foi reprovado. Foi reprovado. Por exemplo, fazendo uma investigação recente, no estado de Santa Catarina, agora, alguns anos atrás, houve um início de um movimento em uma determinada região. E a mesma situação foi oferecida para a pessoa que estava dando os estudos bíblicos. Ele chegou na igreja, fez uma repreensão forte contra a igreja adventista, e o pastor prontamente confrontou esse líder, que era um líder que veio do Haiti, é um representante do movimento, e ele foi colocado em uma comissão e diante da igreja para explicar. E como ele disse e se declarou literalmente que o que nós estamos crendo é apostasia errado, ele foi receber uma disciplina eclesiástica. Por quê? Porque o que ele estava ensinando não estava conforme aquilo que a gente crê.
Então, a igreja, ela tem uma coisa interessante. Por exemplo, eu como pastor, se eu tenho que enfrentar algum detalhe relacionado a um corpo de doutrinas, tá tudo certo. Eu vou trazer e vou tentar, junto com o irmão, estudar, apresentar e fazer o trabalho pastoral. Mas quando a ovelha, ela entende que o que ela crê é verdade e, de fato, ela deve seguir aquele plano, ele, por si só, já está se rebelando contra aquilo que nós cremos. Não há nenhum problema eles crerem na fé deles. Qual que é o grande detalhe? É que eles querem utilizar isso como ferramenta para atacar alguém que está seguindo um corpo de doutrina já, de um corpo de muitos anos. Houveram movimentos que nasceram, você tem aí os adventistas da promessa, montaram a igreja deles, está tudo certo. Mas a situação é, existe uma igreja querendo, dentro da igreja, criar essa dissonância dentro do corpo de membros. Caso não houvesse disciplina e governo eclesiástico, a igreja se afastaria, não poderia se manter unida como um corpo. Sempre tem havido indivíduos de espírito independente alegando estar certos e que Deus os havia ensinado e impressionado e guiado especialmente. Cada um tem uma teoria particular, suas ideias peculiarmente os leva a julgamento e cada um alega que essas ideias estão em harmonia com a palavra de Deus. Cada um tem diferentes teorias, fé, contudo, cada um afirma possuir luz especial de Deus. Essas pessoas se separaram da corporação e constituem por si só uma igreja à parte. Não podem estar todas certas. No entanto, todas dizem ser guiadas pelo Senhor. A palavra da inspiração não pode ser sim e não, mas sim e amém em Cristo. Os movimentos esporádicos agitados de alguns que alegam ser cristãos são bem interpretados pelo trabalho de cavalos fortes, mas não domados pelo Senhor. E, amado, eu acho muito interessante essa palavra, domados pelo Senhor. Eu louvo ao nome de Deus, pastor Michelson, porque quando Jesus fala bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão o reino dos céus, dentro das palavras finais, eu quero dizer que nossa conversa não é uma conversa de cavalos de ataque. A palavra manso, se nós formos buscar literalidade no Sermão da Montanha, é uma interpretação que alguma gramática grega bem específica apresenta que a palavra mais correta seria usar a palavra domados. Não é que o cavalo não tem instinto, é que quando o Senhor doma o cavalo, mesmo com todo tipo de instinto, ele se deixa ser guiado pelo mestre. E que Deus possa nos guiar. Temos um inimigo levantando, um mundo se dilacerando, coisas estranhas acontecendo. Nós precisamos manter a unidade. Precisamos proteger a nossa igreja. O Senhor está voltando. E isso, de fato, é a melhor novidade na qual nós devemos nos apegar. Cada um examine a si mesmo. Deus não me deu, pastor. Deus não deu a você o poder de julgar o próximo, porque nós estamos sentados no banco dos réus. Nós estamos sendo julgados. E eu peço que Deus nos dê sabedoria e discernimento para continuar essa jornada. Amém, amém, pastor. O inimigo sabe que dividindo ele conquista, né? Ele enfraquece. Então, a gente passou recentemente no Revivados por Sua Palavra pelas cartas de Paulo. Como Paulo ele enfatiza a unidade na igreja. Jesus orou pela unidade lá em João 17, para que todos, né, sejamos um, porque assim nós temos mais força, vamos mais longe e terminaremos logo a obra da pregação do evangelho em todo o mundo. Então, vamos lutar realmente, orar pela unidade da igreja, para que, como um corpo, como um exército, possamos concluir essa obra. Jesus precisa voltar. E não podemos perder nosso tempo assim com essas questões de menos importância. O inimigo quer que a gente faça isso, percamos o nosso tempo, né? E precisamos realmente lutar, orar, para que sejamos um povo unido, em amor, em propósito, em missão e em crença, para que consigamos realmente iluminar esse planeta. Pastor Davi, mais uma vez, obrigado. Deus continue te abençoando, seu ministério, sua família, e continuemos orando, né, por essas pessoas que têm sido assediadas e que o inimigo tem tentado tirar, né, do rebanho de Deus,
Vamos orar por eles e fazer o nosso melhor sempre pela Igreja de Deus. Um abraço para você que nos acompanhou até aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.